Olá, meus queridos, estamos nós aqui nessa jornada maravilhosa dos nossos 21 dias de jejum e oração. E nesse devocional, você já sabe, o nosso foco é o coração de Jesus, é receber revelação de Cristo, conhecê-lo e fazê-lo conhecido ao mundo através da manifestação do seu poder, mas também principalmente a manifestação do seu amor, aquilo que ele de fato é. E nós estamos estudando Apocalipse com esse foco, conhecer o coração do Senhor, e hoje nós vamos ler a segunda carta que Jesus ditou a João para as igrejas da Ásia, e nesse caso para a igreja de Esmirna. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, ainda sendo isso sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passe por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então aqui nós vemos Jesus elogiando essa igreja, uma igreja Esmirna, a igreja sofredora, e exatamente eu creio que a Esmirna também é um anúncio e um alerta para nós que somos a igreja dos últimos dias, porque nós vamos sofrer muita perseguição, mas quando nós temos relacionamento com Jesus, a perseguição, ao invés de nos afastar dele, ela nos impulsiona ainda mais para a intimidade com ele. Por isso que eu tenho falado muito aqui sobre relacionamento, esse é o foco. E Jesus aqui fala a respeito de Esmirna. Ele não alivia a perseguição, ele não faz promessas de alívio da perseguição, mas ele mostra que essa perseguição ela era temporária. Mas a glória que eles iam usufruir era uma glória eterna e inextinguível. Então Esmirna era a igreja sofredora, e como igreja sofredora era visto na época do Império Romano como uma igreja pobre, uma igreja de gente ignorante. Mas Jesus fala: vocês são vistos assim como pobres, mas sabe como eu vejo vocês? Como ricos, porque no nosso relacionamento com Deus nós somos enriquecidos de todas as formas, de todas as maneiras. E assim era essa igreja, que tinha relacionamento, e a perseguição não os impediu, pelo contrário, os impulsionou ainda mais à intimidade e um relacionamento puro com o Senhor Jesus. Então Jesus não tem nenhuma repreensão a essa igreja, ele só tem consolo, ele só tem alerta. E é dessa igreja que veio a história de Policarpo. Policarpo, ele era bispo da igreja de Antioquia, e nessa época, da igreja de Esmirna, e nessa época a igreja sofreu uma perseguição muito feroz, vinda de Roma. Então o imperador na época queria ser adorado como Deus, e ele tinha que ser proclamado como Deus, e quem não fizesse era morto. Então essa igreja aqui era muito perseguida por causa disso. E nessa igreja tinha esse homem Policarpo, ele era bispo, e ele foi levado em praça pública para ser queimado, e foi declarada acusação contra ele. Sabe qual que era a acusação contra Policarpo? Eu vou ler para vocês aqui. A multidão gritou, ameaçando com fogo, e um grito incontrolável em alta voz, dizendo o seguinte: este Policarpo é mestre da Ásia, pai dos cristãos, destruidor dos nossos deuses, que ensina que ninguém deve oferecer sacrifício e adorar aos ídolos. Olha a acusação que eles fazem a Policarpo. Essa acusação era um elogio a Policarpo. É dizendo o seguinte: esse Policarpo, ele ama Jesus, ele só quer saber de Jesus, ele não quer saber dos nossos ídolos, por isso ele tem que ser condenado à morte. Então, a acusação deles contra Policarpo, na verdade, era um elogio celestial para esse homem que amava Jesus e que ensinava a igreja de Esmirna a perseverar mesmo diante das grandes tribulações, mesmo em face da morte, perseverar em amar a esse Jesus. E ele de fato foi queimado em praça pública, e antes de ser queimado, Policarpo disse o seguinte: você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios. Porque você está se demorando? Faça o que lhe agrada.
Então olha só esse homem, a ousadia dele. De onde vem isso, queridos? Isso pode estudar a ciência, pode estudar o corpo humano. Isso não vem de um homem, isso vem de uma paixão, de um relacionamento com Deus. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, porque Policarpo tinha relacionamento com Jesus e ele conhecia os olhos de amor de Jesus, mas ele também conhecia os olhos de fogo da ira do Cordeiro contra aqueles perseguidores da igreja. E foi aqui as últimas palavras, essas foram as últimas palavras dele, dizendo: esse fogo que vocês estão acendendo aí, daqui a pouco ele vai apagar, mas tem um fogo eterno que não se apague, cuidado com esse fogo. Esse foi o alerta e o testemunho de Policarpo, que foi um mártir da igreja de Esmirna. Isso serve para nós como alerta, queridos. O que nós devemos buscar acima de todas as coisas é relacionamento com esse Deus maravilhoso que nos ama com um amor incondicional. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque certamente Ele virá sobre nós como chuva fora da época. Que Deus abençoe vocês e que você persevere nessa busca por intimidade com Ele. Amo vocês.